Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 27. É o texto que Deus tem colocado no meu coração, é o último verso, mas eu gostaria de ler todos os salmos com vocês, porque esse salmo, ele é um salmo de anelo pela presença de Deus. É um salmo de Davi, e ele está ansiando, ele está desejando, ele está querendo, ele está pedindo, ele está buscando a presença de Deus. Nós, muitas vezes, no mundo que estamos vivendo, tantas coisas, tantos problemas, tantas dificuldades, que parece que Deus não está mais no nosso lado. Há momentos que você parece que se sente até um tanto sozinho. Mas é a forma como Deus trabalha conosco. O próprio Jesus teve de ficar um pouco sozinho lá no Getsemane. E eu me lembro de David Wilkerson, que escreveu o livro Homem, Estou Cheio de Problemas. Há muitos anos atrás ele escreveu esse livro, e há um trecho daquele livro que diz o seguinte: toda pessoa, todo homem de Deus, toda mulher de Deus, todo aquele que segue o Senhor com fidelidade, ele vai passar por um período de abandono. Há um momento em que Deus parece que ele não vai responder às tuas orações, mas ele está fazendo isso para você ver como ele é importante para ti e como nós somos dependentes dele. Anelo pela presença de Deus. O Salmos 27 começa assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração socorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Deus vem falando comigo no dia de hoje, neste último verso. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Anima-te. Ele está dizendo: fique alegre. Sabe, muitas vezes, quando nós não temos resposta de alguma coisa, nós não ficamos alegres. Nós ficamos, como falou aqui Adriano, nós ficamos ansiosos. Nós ficamos ansiosos porque nós queremos logo ver a vitória, como foi cantado hoje aqui também pela Nicole. Nós queremos logo ver a vitória, mas a vitória não vem. Mas o Senhor está dizendo: espera, espera. O salmista Davi nos diz, no verso de número 8, ao meu coração me ocorre, ou seja, ele estava com sede, mas alguma coisa correu dentro do coração, e na teologia dos hebreus, no Antigo Testamento, eles não entendiam o que era a voz do Espírito Santo de Deus. Então esta voz disse: buscai a minha presença.
É como ele estando ansioso pela resposta, e ele não sabia o que fazer porque ele se sentia abandonado. E ele, no verso anterior, inclusive, ele diz: ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ele estava se sentindo sozinho, ele estava se sentindo abandonado no meio de um turbilhão de coisas. Às vezes nós pensamos que as pessoas que têm muito dinheiro e têm muitas riquezas, elas não têm problemas. É ou não é verdade? Pensamos ou não pensamos? Porque a vida que nós muitas vezes vivemos, que não é uma vida de riqueza, não é uma vida de luxos, de uma série de coisas, aquelas viagens, né? Coisas de cinema, e nós não vivemos nisso e pensamos, não, essas pessoas não têm problemas. O rei Davi era rei, ele vivia num palácio. A palavra de Deus nos mostra que ele havia conquistado a cidade de Jebus, que se tornou Jerusalém. Ele agora não estava mais vivendo em tendas, como foi o caso do rei Saul, estava vivendo já dentro de um palácio, dentro de uma cidade que era a cidade mais fortificada que havia naqueles dias. E ele, com o seu exército, era temido por todos aqueles que estavam ao redor dele. Então os outros povos tinham medo dele. Mas com todas as riquezas, e a palavra de Deus nos mostra que ele teve muitas riquezas, mas muitas riquezas mesmo, tanto que ele construiu, ou melhor, deixou para o seu filho construir, Salomão construiu depois o templo, e era ornado de ouro por toda parte. E isso nos mostra que ele teve despojos de guerra, e não eram pouco, eram toneladas de ouro naqueles dias, toneladas de ouro. Não me recordo agora se não eram 70 toneladas de ouro que eles tinham guardado somente para o templo. Imagina a riqueza que eles tinham naqueles dias. Então o problema dele não era dinheiro, o problema dele também não era status, ele estava como um rei. O problema dele também não era fama, era conhecido, era temido de todos, mas ele tinha um problema aqui. E a Bíblia nos mostra isso de uma maneira tão clara, que ele estava ansiando pela presença de Deus. Ansiando pela presença de Deus. Isso é algo muito forte. Nos dias de hoje a gente vê as pessoas tão desesperadas de um lado para o outro, e elas não sabem que Deus as ama. Não sabem o valor que tem as suas vidas perante o Senhor. Não sabem o quanto Deus já fez por elas e o quanto Deus quer fazer por elas. E por causa desta situação de desconhecimento, muitas vezes, como eu fiquei sabendo ainda esta semana, as pessoas chegam ao ponto de tirarem suas próprias vidas, de cometerem suicídio. E aqui nos Estados Unidos, eu creio nisso porque eu tenho visto isso acontecer em diferentes lugares, lá no Brasil, e os espíritos são diferentes, eles habitam regiões, a Bíblia nos mostra isso. Existe um espírito muito forte nos Estados Unidos que atua na área do suicídio. As pessoas aqui facilmente se suicidam. Elas, por qualquer motivo, acabam se sentindo completamente abandonadas, parece que não tem mais ninguém que as entende, e tudo isso é uma ação de Satanás. Davi não estava sob essa ação de Satanás, ele não estava pensando em tirar a sua vida, mas ele estava se sentindo sozinho, extremamente sozinho. E aqui tem algo que preciso compartilhar com vocês. Eu aprendi há muito tempo atrás, foi Aiden Wilson Tozer que escreveu e disse o seguinte: quanto mais um homem tiver dentro de si, dentro do seu coração, menos ele vai precisar das coisas de fora. E quanto menos ele tiver dentro do seu coração, mais ele vai precisar das coisas de fora. Em outras palavras, ele estava dizendo: quanto mais você tem de Deus, menos coisas do mundo você vai precisar. E quanto menos você tem de Deus, mais você vai precisar então das coisas do mundo, porque alguma coisa vai ter de preencher o seu coração. Só que a Bíblia nos mostra que nada preenche o coração do homem senão Deus. E aqui Davi tinha ciência disso. Davi conhecia o Senhor. Davi tinha experimentado o poder de Deus sobre a sua vida. Lembrando que Davi foi ungido pelo profeta Samuel e levantado como rei. E agora ele está numa situação dizendo: ao meu coração que ocorre, ou melhor, no verso número 7, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo,
compadece-te de mim e responde. Quantas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus? Quantas vezes nós vamos à presença do Senhor e queremos que Deus fale conosco? E só existem 3 respostas do Senhor. Só existem 3 respostas. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ou simplesmente ele pode fazer silêncio, dizendo: aguarda, espera, não há momento. Mas como foi cantado aqui, no silêncio, é que Deus está trabalhando. Glória a Deus. Deus está falando aqui, gente. Isso aqui é muito forte. É no silêncio que Deus trabalha nos nossos corações. É no silêncio que Deus está preparando as coisas. E como foi falado aqui, que Adriano falou esta noite, tudo já está pronto. Nós não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Nós não sabemos nem o que vai acontecer no próximo minuto com as nossas vidas. Não somos donos de nada, simplesmente estamos aqui de passagem. Mas Deus já tem a semana pronta para cada um de nós. Deus já sabe o que vai acontecer na segunda-feira, Deus já sabe o que vai acontecer na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Ele já sabe o que vai acontecer durante todos os próximos anos de nossas vidas. Nós estamos vivendo dias difíceis com essa pandemia e com tantas coisas que estão acontecendo no mundo hoje. Mas uma coisa nós precisamos saber, que Deus está no controle. Deus continua no controle. O último verso diz o seguinte: espera pelo Senhor, espera pelo Senhor, espera pelo Senhor. Ele está dizendo: não tome, aleluia, obrigado Jesus, isso aqui foi lindo. Não tome nenhuma atitude precipitada, não dê um passo sem que eu dê antes de você, não faça nada sem que eu te ordene. Não tente avançar o sinal. Não tente prosseguir sem mim. Não tente. Aleluia. Eu não estou só pregando isso aqui para vocês. Deus e o Espírito Santo está dando isso para mim também. Aleluia. Você tem de esperar, tem que confiar. Tem de esperar pelo Senhor. O próximo passo que dá é Deus, não é nós. Quando Jesus esteve aqui na face da terra, ele nunca precisou perguntar a Pedro, a Tiago, a João, a qualquer um dos discípulos que estavam ali com ele: para onde é que eu vou amanhã? O que eu vou fazer amanhã? Porque ele disse: eu não dou um passo sem que o Pai dê antes de mim. Eu faço a vontade do meu Pai. Eu sou guiado pelo Espírito de Deus. E Jesus falou, quando ele vier, se referindo ao Espírito Santo: quando ele vier, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo aquilo que tiver ouvido, e vos anunciará, aleluia, as coisas que hão de vir. Meu Deus, isso é forte. Ele vos anunciará. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, Adriano? Ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele é o jornal de amanhã. Os noticiários não sabem o que vai acontecer amanhã, o presidente não sabe o que vai acontecer amanhã. É como disse um grande pregador do passado: os homens de Deus conhecem mais as coisas que vão acontecer no mundo que qualquer político. E é verdade, porque o Espírito de Deus anuncia as coisas que estão para acontecer. E é por isso que ele diz aqui, e agora você vai entender os Salmos, esse verso de número 14 de uma forma melhor. Porque primeiro ele diz: espera pelo Senhor. Mas na sequência ele diz: tem bom ânimo. Sabe o que é ter bom ânimo? É se alegrar, é estar alegre. Mas aí você diz, quando você olha assim: mas espera pelo Senhor, mas ninguém fica alegre de ficar esperando. Isso é uma coisa que eu sei que a minha esposa não gosta de esperar. Ela não gosta, desde que eu conheço ela odeia esperar. Ela não gosta. Então eu já sei, eu não gosto de fazer ela esperar. Eu sei que ela não gosta de esperar. E de fato não é uma coisa boa, né? Você não gosta, em geral ninguém gosta de ficar esperando. E ninguém fica alegre também de ficar esperando. Você já viu alguém alegre quando fica esperando por alguma coisa? Eu nunca vi. As pessoas em geral ficam ansiosas. Elas ficam até nervosas, né? Porque estão esperando. Esse dia eu dei um presente para ela,
queria, porque queria saber o que era o presente, né? E ficou até nervosa, ficou até brava. Eu quase disse: Jesus, mas só estou dando presente, ela está ficando brava até por causa disso, né? Porque ela queria já saber o que cor que era o negócio, isso e aquilo. Eu disse: não, mas tem que esperar, é difícil, é assim mesmo, é assim mesmo. E a pessoa não fica alegre quando está esperando. Só que a Bíblia diz o seguinte: tenha bom ânimo, fique alegre. E aí eu só consegui entender isso agora. Eu estou contando isso aqui que o Espírito Santo me trouxe agora para vocês. Isso aqui é uma coisa linda que o Senhor me mostrou. Há uma razão por que nós podemos ficar alegres. Porque o Espírito de Deus nos anunciará. Aleluia. As coisas que vão vir. É por isso que a gente tem que ficar alegre. Porque Ele vai começar a mostrar as coisas que estão vindo. Os teus olhos naturais não veem, mas os espirituais começam a ver lá na frente. Ora, não chegando. As coisas de Deus, elas não se discernem na carne, mas elas se discernem no Espírito. É o Espírito de Deus que nos mostra, é o Espírito de Deus que revela, é o Espírito de Deus que trabalha. E uma vez que Ele te revela isso, então há motivos de você se alegrar. É por isso que quando você vê, às vezes, um crente dentro da igreja, e eu já vi isso muitas vezes em muitos cultos, você vê o irmãozinho, chegar uns irmãozinhos assim, bem simplesinhos, às vezes até com uma biblinha bem velha, roupinha simples, que se você virasse ele de ponta cabeça e chacoalhasse, não ia cair um centavo. Mas ele estava lá na igreja, dando glória a Deus, aleluia, e fazia mais barulho que muita gente que vinha com um carrão novo estacionando na frente da igreja. E aí você diz assim: mas como é que pode? Cheio da esperança do Senhor. Cheio da esperança do Senhor. Isso me lembrou um testemunho agora de um irmão, há muitos anos atrás, aqui nos Estados Unidos. Ele frequentava uma igreja e essa igreja ela tinha perdido a direção de Deus. Ninguém dava mais nenhum glória a Deus, ninguém dava aleluia naquela igreja, a igreja estava morta, espiritualmente morta. E aquele irmãozinho, muito simples, ele chegava lá e era o único que fazia barulho. E o pastor começava a pregar, ele: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ele levantava as mãos, chacoalhava, e aquilo começava a perturbar os restantes irmãos, porque ninguém fazia aquilo. Aí o pastor um dia foi e falou com ele e disse assim: não faça tanto barulho, ninguém faz barulho aqui na igreja, nós somos educados, somos orientados a dar glória a Deus alto assim, irmão, procure se controlar. Aí ele, muito humilde, ele disse: tá bom, pastor, eu não vou fazer, no próximo culto eu prometo, não vou fazer. Aí chegou no culto na semana seguinte, o pastor começou a pregar, ele começou a sentir a presença de Deus, já estava ele lá: glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mais uma vez exaltando o nome do Senhor. Aí o pastor resolveu então chamar os dois obreiros e foram até o sítio dele. Ele trabalhava no sítio, ele era dono de um pequeno sítio. Aí ele disse o seguinte, quando o pastor chegou lá, o pastor falou para ele: meu irmão, nós viemos te fazer uma visita. Aí ele disse: pastor, é uma honra, que bom que o senhor veio aqui na minha casa. Ele ficou tão alegre com a visita do pastor. E o pastor disse assim: sabe, irmão, nós temos visto que você está sempre glorificando o nome do Senhor, está sempre exaltando o nome do Senhor, fazendo muito barulho na igreja. A gente veio aqui para conversar melhor com o irmão sobre tudo isso. Eu já tinha falado antes. E eu queria saber por que o senhor faz tanto barulho na minha igreja. Aí aquele irmãozinho muito simples disse assim: sabe, pastor, é o seguinte, eu não tenho muita coisa neste mundo. O que eu tenho é esse pequeno sítio que o senhor está vendo aqui. Eu tenho aquela mula velha lá, que eu uso ela para arar a terra. As minhas botas, é só essas botas velhas aqui também. E eu não tenho muito. Mas quando eu vou para a igreja, eu começo a pensar no céu. E começo a pensar que para onde eu não vou ter uma mula velha para puxar, nem tampouco as botas velhas para ter que ajudar a arar a terra, mas que eu vou andar em ruas de ouro, e que eu vou ver o meu Jesus que morreu na cruz do Calvário por mim,
E quando eu começo a pensar sobre isso, meu coração se enche de alegria, eu esqueço onde eu estou e começo a glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor. Isso nos traz uma lição tremenda. A visão que nós devemos ter das coisas de Deus. A visão que nós devemos ter das coisas de Deus. A palavra de Deus nos diz: se alegra, tenha bom ânimo, as coisas estão difíceis. Davi se sentiu sozinho, mas a palavra de Deus diz: espera pelo Senhor. Se alegra, e mais, fortifique-se o teu coração. O que é fortalecer o nosso coração? O que é tornar o nosso coração forte? Há coisas que nos deixam fracos nesta vida. E quando estou falando aqui fracos, é fracos espiritualmente. Teve alguém, há muitos anos atrás, que ele tinha 2 cachorros. E era um cachorro preto. Isso é uma fábula, eu acredito. Não sei, pode ter acontecido também. Tinha um cachorro preto e um cachorro branco. E ele usava aqueles cães para ganhar dinheiro e assim manter-se na vida. Ele usava aqueles cães nas brigas. E então fazia com que as pessoas apostassem um cão branco contra o cão preto. E ele então dizia, depois que o pessoal fazia as apostas: olha, hoje eu sei quem vai ganhar, hoje vai ganhar o cão branco. E botava os dois, os cachorros começavam a brigar, e era briga, e ganhava o branco. Aí passavam os dias, ele fazia de novo em outro lugar: hoje vai ganhar o preto. E brigava, e ganhava o preto. Então alguém foi e perguntou: como é que o senhor sempre sabe que cachorro que vai ganhar, se é o branco ou se é o preto? Os 2 cachorros são muito fortes. Aí ele disse: eu sei, porque eu alimento os cachorros. E quando eu alimento mais um, ele fica mais forte que o outro. E quando ele está mais forte que o outro, ele ganha do outro. Isso nos mostra uma coisa a respeito de fortificar o nosso coração. Quanto mais você se alimentar de coisas boas, mais forte vai ficar o teu coração. Agora, se você deixar que as coisas deste mundo venham a fortificar o teu coração, você vai perdendo cada vez mais a fé. O alimento, já existe um estudo, inclusive, que os cientistas e alguns médicos dizem que você é o que come. Se você está comendo coisas boas, e hoje nessa Covid toda que estamos vendo aí, nós até vemos quase um teste de imunidade para muita gente. Porque tem pessoas que estão se alimentando melhor, cuidando melhor da sua saúde, e estão numa situação melhor, que não pegam a Covid, ou por algum outro motivo que os médicos também não sabem. Mas o fato é que, em qualquer situação, se a tua imunidade está alta, dificilmente você vai ficar doente. E imunidade alta está ligada à alimentação e à forma como você vê as coisas, a forma como você alimenta a tua mente. Fortifica o teu coração. Interessante o seguinte: Deus não está dizendo: eu vou tornar o teu coração forte, eu vou te fazer muito forte. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo a nós que nós é que temos que fortalecer o nosso coração. Nós é que temos que buscar o bom alimento, nós é que temos que buscar as coisas boas. Não é Deus que vai fazer o nosso coração forte, é nós que queremos, ou melhor, nós que precisamos ter esse desejo de ter um coração forte no Senhor. E depois, por último, ele diz, então encerrando: espera, pois, pelo Senhor. Ele começa dizendo: espera pelo Senhor, não faça nada sem Ele. Depois tem que se alegra, fortifica o teu coração. E mais uma mensagem ainda, para não esquecer: não faça nada sem que Deus te ordenhe. Não dê um passo sem que o Senhor fale contigo. Não tome uma decisão sem que Deus te oriente. Espera pelo Senhor. Espera pelo Senhor. Glória a Deus. Vamos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos ao Senhor por esses momentos que a Tua palavra foi ministrada. Deus, Tu tens falado aos nossos corações aqui. Tu tens falado, Senhor. Tens falado aos nossos corações. Eu sei que vais falar também, Senhor, a vidas que virem esse vídeo deste culto, Senhor, esta noite.
Obrigado, meu Deus, pela Tua presença. Obrigado, meu Deus, por conduzir as nossas mentes, os nossos corações para entender a Tua vontade. Ó Deus, obrigado por seres misericordioso e revelares, ó Deus, a Tua santa palavra a nós. Nada podemos sentir, nada conseguiremos sentir. Tu és, Senhor. Obrigado, meu Deus, por falares aqui comigo. Obrigado, meu Deus, por estares nos orientando naquilo que devemos fazer e esperar em Ti. Esperar em Ti. Esperar em Ti. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Senhor. Amém.